Olá, irmãos, tenham todos um bom dia. Vamos estar começando mais uma aula, na nossa escola bíblica dominical online. A aula de hoje nós iremos falar um pouco, iremos começar, na verdade, um tema que os irmãos já conhecem muito bem, que é sobre o Velho Testamento. Vamos fazer uma síntese do Antigo Testamento. Só que lembrando, nós vamos estar trabalhando na forma que nós vimos na aula passada. Nós observamos que na aula passada que existe uma ordem cronológica dos livros da Bíblia. E ela não é a ordem que nós estamos acostumados a ver. A ordem que nós estamos acostumados a ver é essa aqui. Eu encontrei essa tabela periódica da Bíblia para assustar alguns irmãos que têm medo de química ou foram mal em química, como era o meu caso na escola. Eu nunca fui muito bom nisso. Mas aqui tem uma tabela periódica dos livros da Bíblia, que nós conhecemos que essa é a ordem dos livros que nós temos na nossa Bíblia. Tendo daqui Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, e assim vai os livros que os irmãos já conhecem. Se essa ordem não é a cronológica, aí entra aquela pergunta: por que está essa ordem e não na ordem cronológica? Isso, irmãos, foi feito por uma questão de didática. Já no Antigo Testamento, já muitos anos atrás, para facilitar o ensino. Imagine só, se você, como a gente mencionou, cada livro tem um assunto, tem um propósito, tem um objetivo. Imagine se a gente lesse um livro que tem um objetivo, e depois o próximo livro tinha nada a ver com aquele assunto, seguindo outro conteúdo completamente diferente. E depois você voltasse para aquele primeiro assunto daquele livro, e depois jogasse para outro e voltava, e ficava nesse vai e volta. Então, foram colocados em ordens lógicas de raciocínio para facilitar a compreensão e o estudo. Os 5 primeiros livros, que nós conhecemos como o Pentateuco, os livros de Moisés, têm uma função em conjunto. Os livros históricos têm outra função, em conjunto. Os livros poéticos, os profetas, maiores e os menores, cada conjunto tem um propósito, por isso que foram colocados juntos, mesmo que a ordem cronológica deles esteja diferente ou sejam muito longe uma das outras. Então nós estaremos vendo na nossa aula, faremos uma síntese, analisaremos, sem tantos detalhes, os livros do Velho Testamento, e espero que esse barulho não saia na gravação. Vamos estar vendo eles, só que em ordem cronológica. Por que isso nos ajuda? Porque assim nós poderemos entender, às vezes, alguns pontos que possam ser de difícil compreensão, como já mencionei na última aula, porque certo autor falou aquela frase, aquele personagem é mencionado naquele outro livro, porque eles vão fazer partes, coexistem ao mesmo tempo. Então, aqui é a ordem que nós conhecemos na Bíblia, não é? Como disse, seguindo uma linha de raciocínio, o livro da lei, os históricos, os poéticos, profetas maiores, menores, mas a ordem que nós iremos seguir aos nossos estudos não é essa. É essa aqui. Olha só como ela é um pouquinho diferente. Eu montei essa tabela para a nossa aula. Essa tabela não é criação minha. Os irmãos procuraram na internet, tem tabelas semelhantes a essa, até muito parecidas, porque todo mundo usa o mesmo sistema. Eu só peguei a ideia e reproduzi aqui, tá bom? Mas vamos estar estudando, seguindo essa linha cronológica. Começando, tem que vir com essa mão aqui. Aqui em Gênesis, logo abaixo, na mesma linha, próximo, Jó, depois seguimos para Êxodo, Levítico, Número, e vamos seguindo a linha de uma forma cronológica. Tá bem? Então vamos lá.
da Bíblia é o Gênesis. Por que ele é o primeiro? Porque ele conta o início de todas as coisas. O livro de Gênesis, nós vamos estar olhando... Opa, vou ter que tirar a minha cara daqui. Vou colocar aqui. O livro de Gênesis, o autor foi Moisés. E a data de onde que ele foi escrito foi mais aproximadamente no ano 1450 a 1410 antes de Cristo. E esse livro de Gênesis abrange um período de mais de 2.500 anos. Então, esse foi o período que ele escreveu e quanto tempo ele abrange. Mas espera aí, tem alguma coisa errada. O tempo que ele escreveu é menor. Por que está acontecendo isso? Irmãos, nós temos que lembrar que Moisés nasceu muito tempo depois da criação, de Adão, de Noé, todas aquelas coisas. Noé foi o homem que pegou todas as histórias que ele conhecia do povo de Israel, da criação de Deus, e juntou em um livro só. É como se eu escrevesse um livro sobre a vida do meu pai. Então, eu vou pegar desde a história do nascimento do meu pai, quando ele era criança, eu vou escrevendo, só que eu vou lançar o livro numa data muito na frente da do meu pai. Então, é isso o caso aqui. Moisés, ele não estava presente quando os eventos aconteceram, mas ele compilou, foi inspirado por Deus, Deus o orientou a escrever como as coisas aconteceram. Mas aí que está a questão, lembrando sempre do propósito do livro. Qual é o propósito de Gênesis, específico do livro de Gênesis? O propósito dele é apresentar o princípio do mundo, do homem, do pecado, das civilizações e do povo de Israel. Então, este é o propósito deste livro, fazer essas apresentações. Vamos estar prosseguindo. E aqui, irmãos, eu vou mostrar um esboço do livro de Gênesis. Então, vamos estar dividindo os capítulos desse livro. E nós podemos ver, se os irmãos quiserem ler, depois, vamos ver como que o livro pode se encaixar nesse esboço. Do capítulo 1 e 2, se trata sobre a criação do mundo. Capítulo 3 fala sobre o pecado do homem. Capítulo 4 a 5, as origens da civilização. Capítulo 6 a 9, a história de Noé. É aí que eu não coloquei, mas são o capítulo 10, a descendência de Noé e da Torre de Babel. O ponto 6 é a história dos patriarcas. Aqui em especial a história de Abraão, que vai do capítulo 11 até capítulo 25. E depois a história de Isaac e Jacó, capítulos 25 a 36. E por último a história de José, 37 a capítulo 50. Irmãos, então olha aqui como todo o propósito do livro se encaixa nesse esboço. A apresentação do início do mundo se encaixa muito bem na capítulo 1 e 2, né? A do homem também se encaixa. O pecado é muito importante, porque está relacionado à nossa criação, né? Quando surgiu o pecado. As civilizações, está no capítulo 4 e 5, a história de Noé, depois com a Torre de Babel, vai explicar muito bem como surgiu a civilização. E o importante, lembrando, Moisés escreveu o livro para o povo de Israel. Moisés queria mostrar para um povo a origem do povo de Israel. Mostrar que eles não eram alguém perdidos. Moisés queria mostrar que eles foram eleitos, escolhidos por Deus. Eles eram uma nação especial entre todas as outras. Entre todas as nações do mundo, todas as pessoas, Deus escolheu um homem, Abraão, para formar a sua nação. Por isso que o livro de Gênesis gasta muito mais tempo e conteúdo dos seus capítulos para descrever a história de Abraão e seus descendentes do que de toda a criação, que teoricamente ocuparia um espaço muito maior de tempo. Com licença. Desculpe, irmãos. Então está bem. Continuando. Aqui umas coisas que eu acho muito interessante nós observarmos na síntese
da nossa aula são pontos notáveis. E são esses pontos notáveis, coisas que chamam a atenção no livro de Gênesis. Esse aqui eu coloquei 5, mas pode haver muito mais. Os irmãos podem até encontrar em outras coisas que são muito interessantes na sua leitura, nos seus estudos. A primeira coisa que eu acho muito interessante no livro de Gênesis é que Deus não tem início. Ele já existia antes da criação. Moisés, ele não tenta justificar quem é Deus. Ele não tenta mostrar, Deus era uma força, ele foi criado, Não. Moisés já parte do pressuposto. Deus sempre existiu. Ele não tem início. Ele que dá início às coisas. Então, o livro de Gênesis não tem o propósito de explicar quem é Deus. Ele não tem o objetivo de provar que Deus existe. O que o livro de Gênesis quer mostrar? Como Deus criou as coisas. Ou seja, Deus existia já implícito para entendermos o livro de Gênesis. Segundo ponto, muito importante, ao meu ver, Deus está muito preocupado com a redenção do homem. Irmãos, se nós observarmos, o trajeto do livro de Gênesis demonstra isso. Desde o pecado inicial, com Adão e Eva, Deus prometendo um Salvador, vindo da descendência da mulher, ele começa a traçar os planos, mostrar como ele iria fazer aquilo, chegando a Abraão, prometendo da sua descendência, que nós conhecemos no futuro, vindo a Jesus. Então Deus começa a demonstrar o seu plano de redenção, buscando um povo para si, buscando que as pessoas sempre busquem a Ele, buscando que eles sejam obedientes, separados, exclusivos para Ele. Deus, ele almeja a redenção do ser humano. Ponto 3. O exemplo da depravação do homem. O primeiro assassinato. Irmãos, eu já vi muitas pessoas defendendo que Deus foi injusto, pois o pecado original de Adão e Eva foi muito simples. Foi só comer uma fruta que eles não podiam. Isso é algo muito pequeno para condenar toda uma raça. Mas aí, se observarmos, não muito distante desse primeiro pecado, o pecado original que entrou, que fez o pecado entrar e dominar toda a raça humana, olha o poder destrutivo do pecado. De uma simples ação considerada pequena para muitos, o comer de uma fruta, o filho de Adão e Eva, ele teve a capacidade de assassinar o seu próprio irmão. Irmãos, esse é o poder do pecado. O pecado mostra o seu poder a cada vez que lhe é dado uma oportunidade. Nós demonstramos o quanto o pecado é cruel, é destruidor, com as oportunidades. Na primeira chance que o pecado surgiu, o teste era comer ou não a fruta. Então essa era a oportunidade do pecado surgir. Depois de um tempo, o pecado já instaurado, ele foi mostrando tudo o que ele podia fazer e como ele podia destruir a raça humana. Mostrando como ele está corrompendo o ser humano, ao ponto dele já querer matar outra pessoa. O quarto ponto é a humanidade, por conta própria, se torna tão depravada que não havia solução, a não ser a eliminação, o dilúvio. Então aqui, depois do assassinato, os pecados continuaram acontecendo, o nível foi aumentando, porque nós vemos na Bíblia que depois do primeiro assassinato, outros pecados, outros assassinatos começaram a surgir, outros pecados, depravações foram surgindo, se espalhando, as pessoas começaram a imitar esses gestos, essas perversidades, e ao ponto de o mundo estar completamente corrompido, e Deus está insatisfeito com tudo acontecendo. Então, ele vai mandar um dilúvio. Aí está mais uma vez a prova como o pecado é poderoso.
e pode fazer a completa destruição se nós permitirmos. Podemos achar que o pecado é algo pequeno que não fará diferença na nossa vida. É um simples ato, coisa tão simples. Mas se dermos liberdade para ele, abaixarmos nossa guarda, olha, observe, irmãos, o mal que ele pode causar, ao ponto de destruir toda a vida humana, ou toda a vida de um mundo. Mas em meio a esse caos todo, o texto fala que Deus, lá que diz, mas mesmo em meio a tanta perversidade, Deus viu o único homem íntegro. Irmãos, é muito maravilhoso ver a misericórdia de Deus no livro de Gênesis. Porque mesmo com toda a perversidade do mundo, existia uma família. Existia um homem que era correto. E ele não se corrompeu. E Deus quis poupá-lo. Isso nos alegra porque podemos pensar que estamos num mundo tão depravado, estamos no meio de uma sociedade tão depravada, mas nós podemos ser felizes por lembrar que Deus, Ele pode nos ver. Ele está nos observando. Então Ele conhece os nossos corações e sabe a nossa integridade. E o último ponto notável que eu reparei foi o julgamento da Torre de Babel, é a resposta à origem das nações. Bem, quando eu era pequeno eu não gostava de estudar muito línguas, inglês, francês ou espanhol que tinha na escola. Aí eu falava, mas por quê, né? Culpa dos benditos da Torre de Babel. Se não fossem eles, teriam só uma língua. Mas isso foi algo preparado por Deus, porque o homem tinha a obrigação de se espalhar pelo mundo. Como ele não quis, Deus forçou que os homens se espalhassem. E assim, a confusão de língua deu origem e o motivo inicial para que todo mundo se separasse. Então, a explicação mais rápida e lógica para explicar por que existem tantos povos, tantas culturas, Torre de Babel. Algo que poderia nos ajudar e muito em outras questões. E agora, irmãos, uma coisa que eu acho muito maravilhosa, que nós temos sempre que estar observando quando estamos estudando o livro, é observar a sua mensagem. Lembrando que o propósito é diferente. O propósito ele tem um alvo a alcançar, ele quer mostrar isso. Está, como nós já vimos no outro ponto, o propósito do livro é demonstrar a origem do mundo, do homem, do pecado, das civilizações do povo de Israel. Mas existe uma mensagem dentro desses propósitos. E qual é essa mensagem? O fracasso do homem em todos os aspectos e a salvação de Deus para cada situação. A mensagem do livro de Gênesis é o fracasso do homem em todos os aspectos e a salvação de Deus para cada situação. Deus criou o mundo, nós permitimos que o pecado entrasse. Depois, o primeiro assassinato. Deus salvou a vida de Caim, poupando ela que outras pessoas o matassem. O homem destruiu o mundo por causa do seu pecado e veio o dilúvio. Deus, com um dilúvio, restaurou o mundo. Deus reconstrói uma conexão com o mundo através de Abraão, mesmo ele cometendo todos os erros que nós conhecemos de sua história, juntamente com seus filhos, até chegarmos a José. Então, irmãos, essa é a mensagem do livro de Gênesis, mostrar como Deus ele tem a salvação. Ele criou todas as coisas e tem um propósito para todas as coisas. Nosso próximo livro é o livro de Jó. Mas como assim? O livro de Jó entra na história de Gênesis? Irmãos, o livro de Jó ele tem alguns fatos muito interessantes. Vamos lá observar. Mais uma vez, deixa eu puxar minha carinha daqui. Autor desconhecido. Data também. Então, por que, se o autor e a data são desconhecidos, por que ele está aqui juntamente com Gênesis? Porque, irmãos, eu vou mostrar o motivo. Voltando aqui. Eu vou voltar mais uma vez. Aqui está.
Quando nós olhamos esse esboço, pelo o que nós lemos no livro de Jó, as datas, os termos que eles usam, os personagens, dá-se a entender que o livro, aquela história, acontece dentro desse período aqui, do período dos patriarcas. Muitos acreditam que é no período de Abraão, ou antes mesmo de Abraão ser escolhido por Deus. Então, a história de Jó acontece nessa faixa aqui. Lembrando, o objetivo, o propósito do livro de Gênesis não é contar sobre todas as pessoas que buscavam a Deus naquela época, que obedeciam a Deus. Por isso a história de Jó não está aqui. Ele recebeu um livro só para ele. Então, Jó irá narrar a história dele como seu propósito maior. Por isso que nós... Mas ele, então por que, né, está aqui que a data é desconhecida? Porque nós não temos nenhum estudioso bate o martelo para dizer, não, o livro foi escrito em tal data. Por quê? O livro de Jó foi o primeiro livro a ser escrito de toda a Bíblia, antes mesmo de Gênesis. Só que ninguém sabe exatamente qual a data. Sabe que foi escrito muito antes de Moisés escrever os seus livros, mas não sabe quando exatamente. E eles também não reconhecem qual foi o seu autor, quem escreveu. Alguns dizem que foi Eliú, um dos amigos de Jó. Outros dizem que foi o próprio Jó. Mas não podemos bater um martelo. Existem muitas pessoas que têm essas opiniões e cada um deles tem, como nós podemos dizer, os seus argumentos. Mas aqui está. Qual é o propósito do livro de Jó? Por que ele existe na Bíblia? O propósito é revelar o segredo e o propósito do sofrimento. O propósito de Jó é revelar o próprio propósito do sofrimento. Então, vamos estar iniciando. Aqui temos o esboço do livro de Jó. O esboço do livro de Jó é um livro muito simples, porque ele está dividido, eu consegui dividi-lo em 3 partes. A primeira, o diálogo de Deus com Satanás e os ataques a Jó. Então, essa primeira etapa se trata do primeiro capítulo, o capítulo 1 e o capítulo 2. Segundo ponto do nosso esboço, os diálogos de Jó com seus amigos, que vai do capítulo 3 até o 37, e depois o diálogo de Deus com Jó, do capítulo 38 ao 42. Então aqui nós podemos, a construção toda do livro de Jó, nessas 3 divisões. Mais uma vez, está aqui os pontos notáveis do livro de Jó. O livro de Jó é uma discussão filosófica em uma linguagem poética sobre o sofrimento humano. O que você quer dizer com isso? Irmãos, o livro de Jó, ele conta uma história do personagem. Só que ele não narra de uma forma simples, ele não narra de uma forma rápida e direta. Se os irmãos observarem e lerem, vão perceber que há um toque de poesia que quando Jó fala, os amigos de Jó falam, existe uma preocupação em trazer harmonia nas palavras, toda aquela reflexão. Quando Jó fala, rogo-vos que preste-me atenção, pois eu vou lhe dizer. Então eles usam as formas do seu falar que remetem à poesia, como fosse uma peça. E eles estão contando a história de uma forma cantada, poética. Então por isso que não é um livro histórico. Então eles estão contando a história, mas de uma forma poética. Por isso que o livro de Jó está na categoria dos poéticos, né? Livros poéticos que são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Então, esse é o motivo. Segundo ponto, Deus conhece o caráter e a integridade do homem.
Irmãos, é maravilhoso ver como Deus conhecia o seu servo Jó. Mesmo Satanás acusando a Jó, Deus estava completamente tranquilo sobre o que podia acontecer com Jó. Porque ele sabia, ele conhecia Jó. Então, Deus, olha só, ele permitiu, irmãos, tudo que acontecesse, porque ele sabia que Jó poderia suportar. Se Deus soubesse que uma daquelas tentações que Satanás lançou iria destruir a Jó ou a sua fé, Deus não iria permitir. Ele só permitiu o que ele sabia que Jó poderia suportar. Isso também é uma alegria para nós. Imagine, estamos passando por dificuldades, provações, temos que ficar felizes. Porque se estou passando por essa dificuldade, Deus sabe que eu posso vencê-la. Não estou enfrentando algo impossível para lutar. Terceiro ponto do pontos notáveis, para os amigos de Jó, o sofrimento só pode ser consequência do pecado. Então isso aqui eu gosto de dizer que é um ponto de vista que exclui a Deus. Os amigos de Jó tinham uma concepção muito fácil, que era a seguinte: pecou, castigo. Fez coisa boa, prosperidade. Reconhece essa linha de pensamento? Não é nova. Desde o tempo de Jó já existia. Então, para os amigos de Jó, com certeza estava tendo uma vida de pecado. Porque tudo que aconteceu com ele só tinha uma explicação: pecado. E um pecado grave contra Deus. Eles tiraram Deus dessa equação. Eles não conheciam os propósitos de Deus, não conheciam a mente de Deus e já falaram isso e pronto. Castigo, está sofrendo? É porque você tem pecado. Porque se você não estivesse em pecado, a única coisa que Deus faria é te dar prosperidade. Com o livro de Jó, nós aprendemos que essa linha de raciocínio é completamente errada. Continuando para ponto 4. Apesar de suas condições, Jó se manteve firme. Aí está um trecho do versículo: porque sei que o meu Redentor vive. Jó, capítulo 19, versículo 25. Não é maravilhoso como vermos o caráter de Jó. Jó, ele tinha uma fé muito grande até esse ponto, pois Deus sabia o que ele podia resistir. E ele confiava no seu Deus. Nós deveríamos tentar observar esses aspectos do livro de Jó para aprendermos isso. Sabemos que nesse mundo tudo morre, tudo acaba, menos o nosso Salvador, o nosso Redentor. Jó sabia muito bem disso, por isso ele estava tranquilo nesse aspecto. E o último ponto, o propósito de Deus para o sofrimento de Jó era revelar o caráter de Jó e revelar o seu pecado oculto, sua justiça própria. Irmãos, se nós observarmos, os irmãos leiam depois, o que estava acontecendo com os diálogos entre Jó e seus amigos. Jó era acusado de algum pecado e ele se defendia dizendo que ele era íntegro, que ele era justo, que nenhum daqueles pecados, daquelas consequências, aquelas coisas que estavam acontecendo, ele era merecedor, que ele estava sendo injustiçado por Deus. Então olha só, Deus fez tudo aquilo, fez Jó passar por tudo, para mostrar para Jó que tudo que ele tinha não era porque Jó era bom, não é porque Jó era íntegro ou porque ele fazia boas coisas. Tudo que Jó tinha era por causa da misericórdia e da bondade de Deus. Era porque Deus quis e Jó tinha tudo que tinha. Não tinha nada a ver com as suas capacidades, porque Jó era bom. Jó era pequeno comparado com Deus. Nós somos pequenos, somos nada comparado com Deus. Mas Jó, ele acreditava que ele merecia o que tinha. Jó acreditava que ele estava sendo injustiçado por tudo o que aconteceu com ele. E aí estão nossas lições também. Nós também podemos achar isso.
Achar que quando estamos passando por uma dificuldade, Deus está sendo injusto. Temos que tomar cuidado, porque esse foi o erro de Jó, o pecado que ele cometeu. E por último aqui, vamos ver a mensagem desse livro. Lembrando, o propósito é um, a mensagem está dentro desses propósitos. A mensagem, as provações e sofrimento às vezes nos sobrevêm para nossa instrução e nem sempre para castigo. Os amigos de Jó aprenderam essa lição, e Jó também. Irmãos, é errado afirmarmos que todas as lutas vêm por causa de pecado. O livro ensina isso. Existem muitas coisas que estão além do nosso conhecimento. E por isso nós não podemos julgar. Temos que confiar em Deus. Saber que Deus ele está sob o controle de todas as coisas. E tudo que acontece tem um propósito. E aqui entramos no livro de Êxodo. Só que essa aula ficaremos para o próximo vídeo, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Tá bom? Então, muito obrigado, irmãos. Que todos tenham um bom dia e que Deus nos abençoe. Até a próxima.